Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos trabalhar, tá, com um conteúdo que ainda envolve os números inteiros, porque é o que nós estamos estudando, né? E já que nós trabalhamos com o conjunto Z, com a reta numérica envolvendo o conjunto Z, hoje nós vamos falar sobre as operações com números inteiros. E nós vamos começar a falar primeiramente sobre a adição de números inteiros. Então, eu trouxe para vocês algumas situações, problemas, para que a gente possa fazer aí um entendimento a respeito de como proceder dentro de uma adição de números inteiros, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, tá, em laranjinha, aqui dentro do quadrinho laranja, escrito o seguinte: em adições cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal. Então, como assim, professora? Bom, eu trouxe uma situação, problema aqui, tá, que envolvem dois valores negativos. Mas vocês vão observar, depois eu vou dar outros exemplos, que a gente vai ter a mesma situação, só que os dois valores são positivos. Como assim, professor, os valores? Em se tratando de adição, a gente fala dos termos adição são parcelas. Então, quando a gente tem duas parcelas negativas ou quando a gente tem a adição entre duas parcelas positivas. Então, como que nós vamos proceder? Eu trouxe um exemplo aqui, que é uma situação que diz assim, ó: Ana estava com alguns problemas financeiros, mesmo com o saldo da conta bancária de R$ 200, ó, negativos, ela fez uma retirada de R$ 400, ó, a palavra retirada, tá? Então, quando eu tenho um saldo negativo e ela faz uma retirada, né? Então, eu já tinha um valor negativo e ela acrescentou uma retirada, que é um outro valor negativo, né? Qual o saldo da conta da Ana após essa retirada que ela fez? Então, assim, por que se ela já estava devendo para o banco, como ela conseguiu fazer uma retirada, né, de R$ 400? Porque o banco, ele oferece isso para o cliente, que é um limite de crédito, né? Então, a pessoa, ela não tem o dinheiro, mas ela pode pegar emprestado para o banco. Aí, ela vai lá, quita a dívida dela onde ela está devendo e ela fica devendo somente para o banco. Provavelmente foi isso aí que a Ana fez, né? Então, olha aqui. Dentro dessa situação problema, pelo enunciado, a gente tem duas ali situações envolvendo os negativos, ó. Saldo inicial R$ 200 negativos, que está representado aqui, ó, pelo menos 200, né? E a retirada que ela fez, que também é um valor negativo, porque ela ficou devendo para o banco, porque ela não tinha esse dinheiro, menos R$ 400. Então, a gente pode responder essa pergunta aqui, qual o saldo da conta da Ana após a retirada, juntando aí essas duas situações, né? Ela devia, olha aqui, ó, ela devia, né, R$ 200 para o banco, porque o saldo dela era negativo, e ela retirou R$ 400, que também é um valor negativo. Então, juntando o que ela devia com o que ela retirou agora, né, 200 negativos mais 400 negativos, vai dar quanto? Vai dar R$ 600 negativos. Então, antes ela devia 200 para o banco, agora ela está devendo quanto? Ela está devendo 600, né? Agora, vamos imaginar a situação contrária. Vamos imaginar que ela tivesse R$ 200. Ai, meu Deus, esse mouse aqui para professora é uma tortura. Vamos supor que ela tivesse R$ 200. E aí, ela colocou na conta dela mais R$ 400. Fosse o contrário. Se ela tivesse numa boa situação financeira, né? Se ela tivesse 200 e ela colocou mais 400. Ó, agora as duas parcelas, elas são positivas, né? Então, se ela tinha 200 e ela colocou mais 400, então qual vai ser o saldo dela aí no final? Vai ser... Deixa eu apagar, que ficou feinho esse 6 aqui. Vai ser quanto? Vai ser de R$ 600, ó. Vai ser um saldo de R$ 600, tá? Então, na situação anterior, ela estava devendo, né? Duas parcelas negativas. Agora aqui, supomos que ela não tivesse devendo, que ela tivesse um saldo positivo de 200 e ela acrescentou lá, fez um depósito de 400. Então, ela ficou com quanto agora? Ela ficou com R$ 600. Então, vocês observam que na primeira situação aqui, ó, né? As duas parcelas, elas têm o quê? Valores negativos. E nessa aqui, a gente usou a situação contrária, as duas parcelas
têm o mesmo sinal, são valores positivos. E o resultado vai ser o quê? Vai ser o valor, né, da junção das duas parcelas com o mesmo sinal. Então, olha aqui no caso, a gente manteve, ó. Quando as parcelas aqui eram negativas, ficou negativo. Como as parcelas aqui são positivas, o resultado vai dar positivo, tá? Eu trouxe uma representação gráfica aqui para vocês, na reta numérica, só para vocês poderem entender, tá? Mas, ó, ela tinha um saldo de R$200 negativos e ela caminhou negativamente R$400 para trás, né? Do 200, ela andou 400, ó, 100, 200, aqui, ó, do 200 ela foi para 300, né? Do 300 para o 400, do 400 para o 500 e do 500 para o 600. Então, olha onde ela chegou, quando ela andou R$400 negativo, quando ela foi para a esquerda, né? Mais R$400 negativos. Ela parou no menos 600. Então, ela está devendo agora para o banco R$600 negativos. Então, isso piorou a situação dela, né? Por quê? Porque ela já devia 200, agora devendo esses 400, ela vai ficar devendo 600, né? Se fosse a situação contrária que a gente criou aqui, ó, né? Se ela tivesse os 200 e fosse depositado na conta dela, ou creditado na conta dela R$400, ela ficaria com um saldo positivo de R$600. Aqui tem um exemplozinho que eu trouxe para vocês, tá? Ali entre os parênteses é o sinal de adição, tá, pessoal? Não tá dando para ver direito, mas é mais que tá ali. Então, ó, na primeira situação, ó, tá devendo R$10 e aí num determinado lugar tá devendo R$17. Quando a gente junta essas duas dívidas, o resultado vai ser menos R$27. Agora, na situação de baixo, eu tinha R$10, aí eu ganhei do meu pai ou do meu avô mais R$13. Então, com quantos reais eu fiquei? Eu fiquei com mais R$23, tá? Então, olha só que situação interessante. São dois exemplos bem simplesinhos, mas que definem tudo isso que a gente viu anteriormente, tá? Vamos aqui para a próxima situação, então. Agora eu tenho aqui adições cujas parcelas têm sinais contrários, ou seja, uma parcela é positiva e uma parcela é negativa. Como que a gente vai proceder em relação a essa situação? Qual vai ser o resultado que eu vou obter quando eu efetuo o cálculo aí para chegar no resultado final? Esse valor vai ser positivo ou esse valor vai ser negativo? Então, vamos ver aqui, tá? Bom, agora diz assim, ó, o saldo da conta bancária de Ronaldo era R$300. Ou seja, não está falando que era negativo. Então, o saldo era R$300, quer dizer que era um valor positivo. Sabendo que Ronaldo fez uma retirada de R$200, com quantos reais ficou o saldo da conta? Então, olha lá, ó. Pelos dados denunciados, o saldo inicial dele era mais 300, tá? Aqui. Ele fez uma retirada de 200. Se ele fez uma retirada, então, esse valor aqui, ó, ele é negativo, é menos 200. Porque tudo que a gente retira da nossa conta, a gente acaba efetuando o quê? Um valor negativo dentro da nossa conta, uma situação negativa dentro da nossa conta. Então, olha lá. Para responder a pergunta com quantos reais ele ficou, olha lá a situação inicial. Ele tinha 300, aí ele fez, esse mais indica a operação que ele fez uma retirada de 200, então com quanto que ele ficou na conta? Se ele tinha 300 e ele retirou 200, aqui é uma situação bem fácil, né? 300 menos 200 vai dar quanto? Ele vai ficar com saldo de 100, tá? Então, ele efetuou uma operação aqui em que ele tinha um saldo positivo, mais uma operação negativa, porque ele retirou, né? Então, ele ficou com R$100 na conta dele. E esse R$100 é um saldo positivo, porque ele tinha mais do que ele retirou, né? Então, ele tinha, ó, ele tinha 300, né? Menos o 200 que ele retirou, tá? Então, aí ele ficou com quanto? Ele ficou com aquele mais 100 lá, tá? Então, essa situação aqui, ela pode ser representada também do jeito que a professora colocou aqui do lado, sem os parênteses, tá? No caso aqui, como eu tenho uma adição no meio e eu elimino os parênteses, não vai ter alteração nenhuma nos valores das parcelas. Então, basta você pegar e escrever a parcela que está dentro do parênteses e efetuar o cálculo. Então, ele tinha 300, retirou 200, ficou com R$100, tá? Então, ali, ó, pela nossa reta numérica, olha como que a gente vai analisar a situação. Olha aqui, ó, ele tinha R$300, aí ele retirou, então ele foi para o lado negativo da reta. Ele retirou 200, então o saldo dele ficou quanto? Ficou aqui, ó, com um saldo de
R$100, ainda positivo, tá? Então, ele estava na posição de 300 e ele retirou. Se ele retirou, ele caminhou para o lado esquerdo da reta. Então, ele ficou 300 menos 200, ele ficou com um saldo positivo de R$200 na conta, tá? Próxima situação, então. Agora, ainda dentro daquela situação que nós tínhamos antes lá, né, das duas parcelas terem sinais contrários, eu trouxe uma outra situação que diz assim, ó, o saldo bancário da conta de Eliana em 4 de outubro era R$350 negativos, ou seja, ela estava devendo para o banco R$350. No dia seguinte, ela fez um depósito de R$600. Ó, ela estava devendo para o banco 350 e ela depositou uma quantia de R$600. Então, ela colocou na conta dela R$600. Após esse depósito, com que saldo ficou a conta de Liana? Então, olha que situação aqui que é o inverso da outra, né? Lá ele tinha uma quantia e ele retirou. Aqui ela estava devendo e ela colocou um valor na conta. Então, vamos lá. O saldo inicial dela tá aqui, ó. R$350 negativos. Ela estava devendo para o banco R$350 negativos. Aí ela depositou, ou seja, ela colocou na conta dela R$600, né? Então, como que vai ficar ali a situação da Liana? Para resolver essa situação, a gente pega o saldo devedor que ela tinha, menos 350, mais, quer dizer que ela colocou na conta dela um valor positivo de R$600, né? E aí, como ela estava devendo 350, desses 600, ela pagou os 350 e sobrou para ela uma quantia. Então, que quantia que sobrou para ela? Sobrou uma quantia de R$250. Então, aqui, ó, é essa situação, menos 350, né? Era o que ela devia. Aí, ela foi lá, colocou R$600 na conta dela, tá? Então, ó, aqui eu vou efetuar o seguinte raciocínio. Se ela devia 350 e ela colocou 600, então 600 menos 350 vai dar quanto? Vai dar os R$250. E esses R$250, ele é o quê? Ele é positivo. Olha, vamos analisar pela reta aqui, ó. Ela estava devendo 300, ó. Tá? Ela estava devendo 350. Melhor aqui, a professora corrigiu que ela estava devendo 350. Ela estava devendo 350 e aí ela colocou, ó, se ela colocou, ela foi para o sentido positivo da reta, R$600. Então, ela caminhou R$600 para frente. Então, o que que aconteceu ali? Ela foi parar onde? Ela foi parar aqui no 250, tá? Então, de 350 negativo, mais os R$600 que ela acrescentou na conta dela, ela vai ficar com um saldo positivo de 250. Por que, professora, ela não vai ficar com saldo de 600? Porque dos 600, o banco pegou de volta R$350 que ela estava devendo. E aí sobrou para ela quanto? Sobrou para ela R$250. Então, o saldo da Liana vai ser de R$250, tá? Aí a menina fala assim, ó, quando juntos dois prejuízos, obtenho prejuízo. Como assim? Se eu estou devendo num lugar e eu estou devendo no outro, o meu saldo vai ser devedor, né? Se eu tive um prejuízo de uma conta e tive prejuízo na outra, o meu saldo vai ser um saldo de prejuízo. Quando eu lucrei com uma venda e eu lucrei com a outra venda, o meu saldo final ambos vai ser de lucro, né? Agora, quando eu tenho um lucro e um prejuízo junto, aí depende do valor, né? Se o meu lucro for maior, eu vou ter um valor positivo. Agora, se o meu prejuízo for maior, aí eu vou obter um valor negativo. Tá? Então, para ter aí o resultado, se é positivo ou se é negativo, eu preciso analisar a situação como um todo, tá? Então, vamos agora para o próximo slide, para a professora fazer junto com vocês a leitura das atividades, tá? Pessoal, agora é com vocês. Eu coloquei aqui na situação número 1, calcule ali, tá? Para vocês resolverem essas letras de A até F aí. Traz para o lado financeiro que fica mais fácil. Tá? Por exemplo, na letra A eu tenho lá mais 5 mais 3. O que que isso representa para mim? Eu tenho R$5 lá no cofrinho e aí eu coloquei mais 3. Com quanto que eu fiquei? Agora na letra B, menos mais menos 10. Ou seja, eu devia R$7, aí eu passei lá numa outra lojinha, comprei uma blusa, fiquei devendo R$10. Então, no final do mês eu vou pagar 7 em um, 10 no outro. Então, eu vou pagar quanto aí no final das contas?
né? Qual que é a minha dívida no final das contas. Agora, na letra C, eu não tinha nada, aí eu passei num lugar, eu vi algo que eu gostei, que custava R$8, e eu falei, eu posso pagar depois? Aí, se eu não tinha nada e eu fiquei aí devendo esses R$8, qual que vai ser o saldo no final? Já na letra D, eu tinha R$5, passei numa lojinha, vi um objeto que custava 20, né? Se eu desse R$5, quanto que eu ainda vou ficar devendo? Qual que é a diferença que eu vou ficar devendo aí para a loja, né? Na letra E, eu devia R$40, aí eu fui lá na loja e paguei 13. Eu não consegui pagar a minha conta toda. Então, qual que é a diferença que eu tenho ainda para pagar? Quanto que falta para eu pagar? Na letra F, menos 8 mais menos 17, ou seja, eu devia 8, aí eu fiz uma outra dívida de 17. Quanto que eu vou ficar devendo, né? Ou leva para a questão dos saldos lá, né? Eu devia 8, fiz uma retirada de 17. Com quanto que eu vou ficar devendo para o banco, tá? Na número 2, uma pessoa tinha saldo positivo de R$600 na conta, ou ela tinha 600 e ela precisou retirar 1.000. Por que que ela conseguiu tirar o 1.000? Lembra que eu falei que o banco ele empresta dinheiro para a pessoa pagar depois? Então, o saldo dela vai ficar positivo ou negativo? E qual que é o novo saldo dela agora, né? Depois de analisar essa situação. Se ela tinha 600 ela retirou 1.000, né? Quanto que ela fica devendo para o banco aí no fim das contas? Então, vamos ver quem que vai responder corretamente o número 2. Número 3, um avião está a uma altitude de 8.000 metros, vamos supor, ele está aqui a 8.000 metros, aí ele estava voando, subiu, chegou uma certa altura, porque ele estava no 8.000, ele subiu mais 3.000, então ele parou aqui, né? Depois ele fez uma descida de 4.500. Então, aonde que ele parou depois dessa descida? Então, uma expressãozinha numérica, tá? 8.000 mais 3.000 menos 4.500. Número 4. Nas 4 primeiras semanas de fevereiro, a empresa Gama apresentou o seguinte demonstrativo. Ó, primeira semana ela teve lucro. Então, esse valor 5.680 ele é positivo. Na segunda semana, ela teve prejuízo. Então, menos 1.329. Na terceira semana, lucro, mais 2.400. Na quarta semana, prejuízo, 4.260. Qual foi o saldo final da empresa no período considerado? Então, nós podemos aí juntar os lucros 5.680 mais 2.400. Depois, juntar os prejuízos, 1.329 mais, no caso, 4.260. E depois, para determinar o saldo final, a gente vê lucro-prejuízo, né? E qual foi a diferença entre os dois ali. E na letra B, para responder, esse saldo que você encontrou na letra A, ele é positivo ou ele é negativo? Tá? Então, para responder a letra B, eu dependo aí da letra A. Qualquer dúvida, pessoal, chama a professora lá no WhatsApp, que aí a gente faz, né? Tenta tirar essas dúvidas aí que ficaram, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. A professora vai postar os slides no grupo também. E beijinho e até a próxima aula, tá?